Olá, vamos para a aula sobre facilitação emocional do pensamento criativo. A gente vai falar sobre o processo de flow, o triângulo da transformação, as condições para a criatividade e a facilitação emocional para criar. Você já reparou em algum artista realizando uma performance, ou um dançarino, um pintor? Você já se envolveu em uma atividade e não viu o tempo passar? Essas situações podem indicar o estado de flow, um estado de espírito em que a gente fica totalmente imerso no que a gente está fazendo. E a gente pode, inclusive, criar o novo em atividades que a gente já tem um amplo domínio. Nós vamos falar sobre isso nessa aula, mas também sobre a formação de indivíduos criativos, compreendendo o papel do ambiente e das nossas relações afetivas com a própria tarefa. Por último, a gente vai conhecer uma técnica para facilitação das nossas emoções, de forma a promover a criatividade. Ao final da aula, se espera que você possa mais atentamente perceber os seus processos criativos, facilitar os humores positivos, para que novas soluções possam chegar ao seu campo cognitivo. O processo de flow, ele é encantador, né? Quando você está, por exemplo, vendo uma bailarina se movimentar numa situação de alto desempenho, né? Aquelas apresentações grandes de ópera, por exemplo, você vê que a fluidez com que ela vai na pista faz parecer que ela nem tem dificuldade de fazer aquilo, quando na verdade são anos de treinamento para colocar força nos músculos, para conseguir colocar aquela percepção de leveza enquanto ela se movimenta. Também aqui no exemplo, um músico que toque um violão e que dê a gente a sensação de que não há dor, não há nenhuma dificuldade em fazer aquilo, quando na verdade a gente sabe também a dificuldade que é iniciar os seus estudos numa determinada área de arte, né? Então, essa falta de percepção do tempo em que a bailarina se sente, em que ela tem a sensação de que não viu o tempo passar, é quando ela entra em flow. Só que segundo o autor que fala sobre isso, a gente chamava ele na faculdade de O Impronunciável, porque o nome dele é Csikszentmihalyi, né? Segundo Csikszentmihalyi, a característica dessa pessoa é que ela envolveu-se tanto com aquela tarefa por tanto tempo que ela conseguiu fluir, né? Ela não perceberia, inclusive, os pensamentos mesmo que houvesse, porque ela se funde com a tarefa, assim como esse músico aqui de violão, certo? Para chegar ao estado de desempenho em flow em processos criativos, são necessárias muitas horas de treinamento. De acordo com o Csikszentmihalyi, para você criar algo novo em algo que você faz, você precisa de 10 anos de dedicação para essa coisa poder acontecer de uma maneira inovadora, diferente, você não cumprir apenas um protocolo, né? Enquanto flui. Só a arte pode trazer processo de flow? Claro que não. Então, por exemplo, algumas atividades como sopradores de vidro, pessoas que abrem a massa, aqueles pizzaiolos famosos, são atividades bem corriqueiras, comuns, mas que a pessoa coloca um tom de arte no que faz aquilo de uma maneira artística, né? E livre. Então, como é que é o processo de flow? Vamos compreender. Segundo Csikszentmihalyi, viram como é difícil de pronunciar esse nome? Segundo Csikszentmihalyi, a relação ideal que a gente tem com uma tarefa, ela coloca o máximo da tua habilidade. Então, quando a gente tem um desafio que é bastante difícil para nós, mas ao mesmo tempo a gente tem muita habilidade, a gente tem as condições para o flow poder acontecer. Já quando a gente, por exemplo, tem muita habilidade em uma determinada coisa e o desafio é pouco, a gente entra numa zona de tédio, né? Se sentindo desmotivado a ativar aquilo que você sabe fazer de melhor. Ou o contrário, quando você tem um desafio extremamente grande, mas você não sabe lidar com aquilo. Se vocês me dissessem, professora, a senhora tem que correr 2 quadras em 30 segundos, sei lá se isso é possível, não, isso não é possível, né? Mas eu simplesmente ficaria completamente ansiosa porque eu não consigo correr muito rápido, né? E esse é um exemplo de situação em que o desafio é muito maior do que a habilidade daquele que está executando a tarefa, tá? Então, para a gente ter flow, a gente tem que ter dificuldade, mas a gente tem que saber fazer. E construir esse saber fazer é a partir da prática, né?
Já quem estudou como um ser criativo se desenvolve, como é que ele se forma, afinal de contas ninguém foi para sempre criativo, né? Como é que uma pessoa sai de uma criança criativa para um adulto criativo? Então o Howard Gardner estudou e disse que tem 3 condições para um indivíduo ser criativo, que ele chamou o triângulo da formação, né? Então uma pessoa criativa, ela da criança ao mestre, ela teve toda uma preparação em torno daquilo que ela sabe fazer bem. Ele estudou, inclusive, o Gardner, 7 grandes gênios da humanidade, entre eles aí, né, vamos ver se eu consigo lembrar de todos, o Freud, o Einstein, o Picasso, o Stravinsky, o Eliot, o Graham, o Gandhi, e ele chegou à conclusão que todas essas pessoas, quando pequenas, elas já se envolviam de alguma maneira num processo de desenvolver sua maestria, né? Outra coisa que acontecia já com eles é esse tal campo de domínio, em que eles se envolvem com a tarefa em si com gosto. Eles vão dominando uma determinada área do conhecimento e não todas. Então eles não são assim multitarefas, né? O criativo, ele aprendeu muito sobre determinada coisa e ficou muito tempo envolvido com isso. E por último, ele teve sim um ambiente, uma comunidade que acolheu essa possibilidade dele se desenvolver, né? Outras pessoas que fizeram parte desse mundo dele de criativo. É interessante a gente pensar também que 3 características faziam parte do seu processo de desenvolvimento, não mais como entorno, mas como meio que assim uma coincidência, de todas essas pessoas que ele estudou. Todas elas já mostravam os seus dons na infância, todas elas vivenciaram uma cultura de vanguarda, ou seja, no seu tempo eles estavam podendo perceber coisas que eram novidades, além da sua época, e todos eles tinham alguma espécie de apoio emocional, uma pessoa que podia acompanhar com eles o seu desenvolvimento, né? Então, em relação às emoções da criação, quais são as emoções que nós precisamos sentir para criar? De uma forma geral, a gente sabe que os humores positivos, eles ajudam a nossa mente a abrir janelas, a pensar em novas possibilidades. Por exemplo, se estamos de bom humor e de repente a gente se vê lidando com um plano de marketing e está difícil de lidar, você vai abrir janelas mentais que não estavam ali. Você vai perceber coisas que não pareciam tão óbvias. Se você estiver se sentindo alegre, se você estiver se sentindo confiante, você vai conseguir pensar fora da caixa. Então, sem dúvida, especialmente em reuniões coletivas que já ampliam a nossa energia, né? Quando a gente está entre mais pessoas, a gente já cria com mais facilidade, tem a ver com esse aumento, a ativação emocional e se sentir bem. Já os humores negativos, eles também podem ajudar de alguma forma, mas aí seria num processo de pré-criação, ou seja, observando o que está errado, observando como é que você pode atender melhor uma determinada necessidade de alguém. Então os humores negativos, eles ajudam a ver o que está errado. Já a criação em si da possibilidade, ela necessita de um espaço emocional de abertura e de melhor envolvimento psicológico com essa tarefa. Ou seja, eu também não tenho que ter medo de errar. A emoção mais danosa para a criação é o medo. É a sensação de que a gente é insuficiente, né? Outra coisa extremamente importante para a gente poder criar é a gente fazer pausas. A pausa, ela é um facilitador emocional para a criatividade. Muitas vezes ficar sem fazer nada já te ajuda a construir as bases para que uma nova ideia possa surgir. Inclusive, uma prática revelada por muitos criativos é a de você pausar para se abastecer de informações. Informações sensoriais, não necessariamente aquelas ligadas ao que tu vai criar, mas sem dúvida, se tu estiver fazendo um trabalho criativo ligado a uma produção textual, por exemplo, simplesmente se envolver com palavras e com textos em torno do que tu vai criar, vai te ajudar a ir fomentando essa mente subliminar nossa da criação, certo? Era isso então, bons estudos!
Olá, vamos para a aula sobre grupos criativos e solução de problemas. Nós vamos falar sobre obstáculos à criatividade, o valor do diálogo, elementos do processo criativo e a intuição como base para o encontro com o artista. Será que a criatividade é uma coisa que a gente já tem de nascença ou que a gente desenvolve? Ora, embora existam muitos talentos que a gente traga conosco, todos nós podemos ser criativos, porque a criatividade ela diz respeito a um processo e não a uma determinada forma de ver a realidade. Nessa aula, a gente vai aprender sobre os obstáculos à criatividade e como o diálogo é a porta de entrada para a criação compartilhada em grupos humanos. Em seguida, a gente vai conhecer os elementos que fazem parte do processo criativo, entendendo o papel da razão e da emoção nas nossas inovações e nas nossas propostas de soluções de problemas. Por último, a gente vai ter uma sugestão de 2 práticas que prometem acelerar os processos criativos. Muitos dos obstáculos são atitudes de defesa, em que o indivíduo procura evitar sentimentos ansiosos e interrompe a sua criação. A gente vai falar sobre esses obstáculos do processo criativo. E de fato, às vezes até remover esses obstáculos requer a criatividade em si, certo? Então, vamos lá. Quais são esses obstáculos à criatividade? A primeira coisa são percepções negativas. Você achar já de antemão que não vai dar certo, que você não consegue, que você escreve errado, que você vai ser mal avaliado pelos outros. Essas percepções negativas são provocadas pelo teu próprio ego, aquele medo, não em si do que vai ser o resultado da análise, mas de não ser bom o suficiente. E por isso o medo aparece aqui como um grande obstáculo à criatividade, né? Então nem toda percepção negativa é baseada no medo, mas sem dúvida o medo fornece percepções negativas para a nossa realidade. Outro problema é a da questão da linguagem, né? A linguagem que você, de alguma maneira, não domine para poder criar. E quando eu falo em linguagem, eu não falo só a linguagem verbal, eu estou falando também, por exemplo, da linguagem musical, da linguagem artística, dos conceitos relacionados àquilo que você vai criar e que talvez você precise, né? Um quarto grupo de obstáculos à criatividade são as barreiras culturais. De fato, você ficar preso demais à tua cultura, você não se abrir às possibilidades de leitura da realidade das outras pessoas, né? E um outro tipo de obstáculo à criatividade é simplesmente o acesso que você possa ter a determinadas pessoas, a algumas facilidades tecnológicas que possam permitir que você consiga criar livremente, certo? Muito bem. E pensando nisso, uma pergunta que a gente pode se fazer é: será que a gente consegue criar em grupo? Será que a gente pode fazer a cocriação de várias pessoas participarem de uma determinada cocriação? Segundo um psicólogo pesquisador há mais de 30 anos de grupos humanos, o William Isaacs, é extremamente importante para que a gente possa criar em conjunto o diálogo. E o diálogo, o método dialogue dele em inglês, ficou muito famoso no MIT, né? E ele fala que é importante para que a gente possa trabalhar o grupo criativo, ter todo esse espaço para troca, para que as pessoas diferentes possam trazer o seu melhor. Então, características de um grupo criativo é, de fato, a escuta, o respeito, a observação, a autonomia, em que as pessoas podem observar umas às outras, mas ao mesmo tempo ter autonomia de serem elas mesmas, né? Uma coisa que não ajuda no grupo criativo seria você estar extremamente preparado. Você se preparar demais não te ajuda, porque você acaba engessando-se para aquilo que vai falar e se preparando na fala para a próxima vez na interlocução. Tem até uma fala que se diz assim: você está me ouvindo ou você está esperando a sua vez de falar, né? Porque quando você não está mais ouvindo alguém, você começa a projetar a tua próxima fala e isso trava a criação em conjunto. Da mesma forma, se você tem um pensamento muito rígido, você entende que só de uma determinada maneira algo tem que ser feito, isso atrapalha teu processo criativo, né? E claro, sem dúvida, eu falei aqui rapidamente, mas o respeito.
Você não precisa concordar com as pessoas, mas deixar que elas possam livremente falar o que pensam contribui para que elas possam criar junto contigo. Mais uma vez a gente pode voltar à questão do medo, né? E da importância da segurança psicológica, que é você poder falar coisas que não necessariamente estão certas, que não necessariamente vão ser a solução ideal que vai ser encontrada depois, mas que foi possível para você explanar nesse teu grupo criativo. E quais são os elementos do processo criativo? O que precisa para você começar a criar? O Domenico De Masi fez um modelo muito interessante sobre isso. O De Masi, ele é famoso pelo livro O Ócio Criativo, lá dos anos 90, em que ele já falava da importância da gente se afastar um pouco, né, daquilo que você está criando, de que você fique um tempo, olha aquilo que a gente já falou sobre a pausa na outra aula, mas ele chamava de ócio criativo aquele feito para criar, o ócio para poder criar. Então uma caminhada em que você está conscientemente fazendo aquele ócio para poder criar as condições da criação, né? E tem um certo consenso de que os indivíduos criativos, sejam eles artistas, líderes ou cientistas, eles têm uma ampla capacidade de observação, uma motivação, uma energia ímpar para tomar e viver as suas decisões, né? A gente entende que os criativos eles são mais livres e menos dependentes da lógica, mais inclinados ao sonho e à fantasia. Só que o Domenico De Masi vai dizer que não é bem assim e que a gente precisa tanto da questão emotiva e da fantasia como da esfera racional para a gente poder acessar as pessoas, né? Que a gente precisa ter um pouco de emoção e um pouco de razão. E o que é o pensamento primário e o pensamento secundário? Aqui ele está falando do ponto da fantasia, dos nossos pensamentos mais submersos, aqueles que não são acessíveis à nossa consciência necessariamente, até mesmo as psicoses estão aqui, né? Que é a realidade aumentada, que seria você achar que algo que é irreal é real, né? Então, mas independente de ter ou não a psicose, a questão do pensamento primário é ter a fantasia, poder fantasiar. E o pensamento secundário te fala da importância de poder estar ancorado na realidade. Vejam que interessante, então eu tenho fantasia, eu tenho realidade, eu tenho emoção, eu tenho razão, e é na congruência disso tudo que acontece a criação. E aí ele faz algumas elucubrações assim, né, sobre como é que isso aqui poderia acontecer na realidade. Então, quando eu tenho a emoção associada à realidade, eu vou ter uma emoção administrada. Aqui entra muito o campo da inteligência emocional, por exemplo, né? A área da fantasia, pura e simplesmente, eu estou no campo emocional e ao mesmo tempo no pensamento primário. Quando eu tenho pensamento primário e racional, eu posso ter técnicas introjetadas, coisas que eu fiquei imaginando como fazer. Por exemplo, quando eu estou aqui desenhando um desenho animado, né? Estou desenhando meu personagem de desenho. Eu estou no mundo da fantasia, eu estou ao mesmo tempo criando uma técnica. E a área da concretude, em que as coisas de fato se manifestam, são, por exemplo, a esfera racional diretamente ligada à realidade. Um movimento interessante também que é bom da gente quebrar aqui, além de que a ideia de que o criativo é só fantasioso, é de que às vezes a gente pensava que a gente sai da fantasia e daí a gente vai para a realidade, né? Que a gente sai de um campo imaginário e que a criação é materializar esse campo imaginário. E ele dá um exemplo, o De Masi, de que não é bem assim. Por exemplo, o auditório de Ravello, na Itália, em que o Oscar Niemeyer, ele saiu do ponto de vista da concretude, porque ele compreendeu primeiro como o terreno estava posicionado. E havendo percebido as oscilações do terreno e a alta inclinação, ele acabou fazendo ali um auditório. Então ele partiu da realidade para poder criar depois. Por último, eu gostaria de falar de que todo artista precisa trabalhar a sua intuição e que por isso vale a gente ter um encontro com o artista, né? Que é de fato você ter momentos para alimentar em si a arte, seja pela música, seja pelo movimento, seja simplesmente fazer um passeio sem ter necessariamente aonde ir, né? Só para passear mesmo. Tudo isso favorece o teu encontro com o artista. Era isso então, bons estudos!
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula sobre heurísticas e vieses. Nós vamos falar sobre duas formas de pensar, as armadilhas do sistema 1, as influências do sistema 2 e quando os dois lados, os dois mundos da nossa mente conversam, certo? Um conceito do século XIX, de um autor chamado John Stuart Mill, é do Homo economicus. Ele se baseava na ideia de que a gente veio com racionalidade perfeita, que a gente é capaz de decidir com base nas melhores heurísticas possíveis e tendo resultados imediatos. Partia-se do princípio que a gente consegue julgar esses caminhos e opções possíveis e escolher o melhor curso de ação de uma maneira objetiva, puramente racional. Por isso, Homo economicus. Hoje a gente sabe que esse indivíduo não existe, né? Que não existe a maneira da gente decidir da melhor forma possível, considerando todas as opções para chegar em resultados ótimos. Mas é muito importante a gente estudar como a gente toma decisões e o que é esse tal julgamento, né? Então, para entender isso, vamos começar falando sobre as duas mentes. Nós temos duas formas de pensar. Esse entendimento ele nasceu com o Simon, que foi o Nobel de Economia em 78, e depois foi aperfeiçoado por um autor chamado Kahneman, né? Foi um prêmio Nobel de Economia também, né? O Kahneman dizia que a gente tem duas formas de pensar. Uma delas é ágil, que a gente vai chamar de sistema 1. O sistema 1, ele gera impressões, sentimentos, inclinações, tudo que depois vai ser ou não endossado, aceito pelo sistema 2, que é um sistema lento, lógico, intencional, racional e analítico. É aqui no sistema 2 que a gente vai, de fato, trazer as nossas crenças para o domínio da razão. Mas vejam que interessante, ele é extremamente lento. Ó a tartaruguinha ali com ele, né? E já o sistema 1, ele capta tudo que você está experimentando e ele fornece insumos para o teu sistema 2. Por isso que a gente diz que ele é intuitivo. Mas não se esqueçam, ele parte da tua experiência, do que você de fato vivenciou, né? Outra coisa é que ele liga uma sensação direta à tua memória, ele te conecta diretamente com a tua memória. Você não precisa de esforço no sistema 1. As memórias vão vir, a gente chama até de pop-up mental, quando você está falando uma coisa e te surge algo na cabeça. É como se eu tivesse o sistema 1 te entregue para a cognição aquela associação livre que você fez, né? Então, para a gente entender como é que os sistemas vão se ligar nas formas de pensar, vamos entender como é que seria o sistema racional. Se fosse possível ser essa pessoa que decide com base na razão. Ora, se isso acontecesse, a escolha racional, a gente teria que ter, de fato, responsabilidade mínima sobre as nossas decisões, né? Era a esperança dos tomadores de decisão em que tudo fosse racional, porque daí você faria a melhor forma de decidir, não precisaria pensar a respeito disso ou considerar as tuas próprias dificuldades. O sistema racional, ele parte de 6 etapas, tá? Então você identificaria o problema ou oportunidade, é sempre bom a gente ver o ideal para depois imaginar o real. Mas com base nessas formas aqui de decidir, muito da inteligência artificial, por exemplo, está sendo feita hoje. Quando você vai fazer um processo em TI, você tenta entender qual seria a heurística racional, né? Então, identificação do problema, você escolhe o melhor processo decisório, como é que vai ser feita a decisão. Você descobre ou desenvolve escolhas possíveis, então toda decisão tem que se basear nas possibilidades de escolha. Você seleciona de maior valor, implementa e depois avalia para saber se implementou bem. O principal ponto aqui é decidir o melhor processo de decisão, ela não simplesmente acontece, como é que vai ser, se vai ser etapas ou não, se vai ter critérios ou não. E trabalhar as diferentes escolhas, né? Isso ajuda você a entrar num processo racional de tomada de decisão. Só que tem armadilhas, e tem armadilhas que o próprio sistema 1, que é aquele que mais influencia as nossas decisões, vai nos trazer. E essas armadilhas têm a ver com o fator humano, né?
Então, a nossa dificuldade ou vontade de reconhecer os nossos problemas, a nossa falta de capacidade de trabalhar informações simultâneas, ou é uma coisa ou é outra, a nossa dificuldade de reconhecer os nossos limites e a nossa insistência em abordar coisas que não deram certo, né? Então a gente vai lá e por atribuição, por ter feito uma vez dar certo, a gente entende que vai dar certo de novo. Então o nosso sistema 1, ele é falho porque ele vai de acordo com a experiência. Mesmo que não tenha sido o melhor, o cérebro faz um atalho e busca aquilo que ele já conhece. Por isso é extremamente difícil a gente decidir diferente do que já decidiu em relação a uma determinada coisa, a um determinado atributo, tá? Já as influências do sistema 2, ou seja, a nossa mente, ela também tem as falácias e as heurísticas mentais para decisão, né? Então, um exemplo aqui de heurística, de falácia mental, é o raciocínio por analogia. É você entender que uma vez que tenha dado certo num evento anterior, vai dar certo de novo. Olha aqui o gatinho, né? O gatinho uma vez perseguiu um passarinho, deu certo, e agora ele acha que porque voa, então ele consegue também. Por analogia, esse bicho voa, eu sei pegar bicho que voa, eu vou pegar esse bicho. E na verdade a analogia não ajuda em nada, porque depende da situação, do momento e das características e indicadores que se apresentam ali para você decidir melhor, né? Um outro exemplo aqui de falácia nossa é o de âncora e ajuste. Também são chamados aqui, gente, essas coisas que eu estou trazendo, de vieses mentais, né? Que são aqueles filtros que a gente coloca na percepção da realidade que nos viesam. E a gente tem também o viés de âncora e ajuste. Então, uma âncora inicial em que a gente vai lá e baseia a nossa forma de pensar e não importa o que se mude, eu sempre volto para aquela mesma âncora. E aqui quem tem gatos, mais uma vez, pode dar esse exemplo, né? Eu sou uma dona de gatos. Um gato, não importa quantas vezes enxergue uma caixa de papelão, vai preferir a caixa de papelão a tudo mais que a gente apresente para eles poderem dormir, né? Outro exemplo de viés, então, mental do sistema 2. A heurística de disponibilidade. Então agora, como isso é o que está mais acessível à minha memória, é o que eu posso buscar mais fácil, está mais disponível, eu vou lá e eu entendo que isso poderá me ajudar, né? Então é estimar a facilidade de um evento a partir da facilidade com que ele ocorre. Eu vou lá e vou colocar ele como uma possibilidade primeira para mim, né? Eu acesso mais facilmente. Uma vez saiu um ratinho desse buraco e agora vai sempre sair ratinho desse buraco, mesmo que eu fique 2 dias aqui esperando. Mais um gato para nos ajudar a entender. O viés da falácia de satisfação, né? Então eu não vou buscar o mais legal, o mais interessante, o que está com as melhores condições. Eu vou buscar aquilo que me torna satisfeito minimamente. Então a gente acaba ficando com o possível. Por exemplo, eu vou escolher um carro e eu, ao invés de ver todas as possibilidades, eu vou no segunda ou terceira opção que me torna satisfeito. Se me deixou satisfeito, então tá tudo bem assim. Isso é um viés possível, tá? Última falácia para nós, a falácia de eliminação por aspectos. Então imagine que você tem uma seleção de candidatos para fazer, né? De currículos para selecionar. E você começa a eliminar aquelas pessoas que não moram perto. Eliminar aquelas pessoas que não têm uma faculdade X que eu estou procurando. Eu posso ir eliminando e perdendo toda a amostragem possível que se tem. E aqui eu dei esse exemplo de um monte de gato, porque se tu resolver, por exemplo, eliminar todos os que têm pintas amarelas, você vai eliminar outras coisas que você não estava pensando quando você só pensou em eliminar a cor amarela, tá? Então, quando os dois lados se conversam, a gente decide com a emoção, mas a gente justifica essa decisão a partir da lógica.
E o contrário também pode acontecer. A gente estabelece formas racionais para iniciar o processo de desenvolvimento ali da tua decisão, mas você avalia, você aprende, você compreende as escolhas considerando as questões emocionais. Então vejam como é importante, mais uma vez, que as nossas emoções estejam aliadas da razão e não em oposição a ela. O sistema 1, gente, ele vai gerar impressões, sentimentos e inclinações que, quando endossados pelo sistema 2, tornam-se crenças, mas podem também eventualmente se tornar novos vieses que a gente vai ir alimentando, porque se torna um material ali de experiencial que a gente vai buscar depois de novo. Ou seja, a gente deve sempre rever a forma como a gente toma decisões para não cair no risco de novo entrar num viés. Bons estudos! Você já teve dificuldade de manter a concentração em uma aula? E durante uma leitura? No dia a dia, nós recebemos diversos estímulos externos que podem dificultar a atenção nos estudos, mesmo quando a gente quer e precisa. Por isso, surgiram discussões sobre novas formas de aprendizagem. E é sobre isso que vamos conversar agora com a professora Alessandra Gonzaga. Seja bem-vinda, professora. Olá, querido. Tudo bom, Christian? Tudo ótimo. Tudo bom, pessoal? Professora, nós temos um jeito certo de aprender? Olha, o jeito certo de aprender é aquele que mais combina com o teu jeito de apreender, com 2 Es, a informação. Como você consegue melhor captar a informação. Tem pessoas que aprendem mais pela prática, né? Indo lá e fazendo. E por ali elas conseguem imediatamente ter melhores insights. Teve até uma moda em RH há um tempo atrás, agora trazendo para o campo organizacional, em que se dizia que todo e qualquer treinamento tinha que ter uma prática. Até ficou famoso as tais vivências. Só que é importante a gente lembrar que não é toda pessoa que aprende melhor por vivências. Tem pessoas mais teóricas. Tem pessoas que gostam de estudar a origem dos conceitos das coisas, né? Tem pessoas que gostam de elaborar fórmulas de como fazer a realidade acontecer. Então, nosso jeito de lidar com a informação é o nosso melhor jeito de aprender. Maravilha. Professora, nunca tivemos tantas possibilidades de aprendizados, né? Filmes, cursos gratuitos, né? Treinamentos online, enfim, todas essas ferramentas realmente contribuem para aprendermos mais e melhor? Eu acho que até atrapalham, sabe? Porque dizem que uma pessoa em um único dia de vida hoje consegue ter mais informações à sua disposição do que uma vida inteira de uma pessoa no século passado. E a gente não precisa ir muito atrás, pode pegar os anos 90 que tá bom, sabe? É impressionante a quantidade de estímulos que a gente tem. E isso vai deixando a gente um pouco confuso, e inclusive com uma certa dificuldade de permanecer. Porque aprender tem a ver com permanecer. Você lidar com um novo conceito, às vezes é desconfortável. Assim como, de repente, aquele filme que tu começou a ver e não ficou muito bom em um determinado momento, tu diz, quer saber, mais 1 hora disso eu não vou aguentar. E eis que você começa a assistir uns 5 filmes e não termina nenhum, né? Então, para a gente poder aprender, a gente tem que dar o tempo desse desconforto passar. E da gente começar a, de fato, assimilar a informação que a gente está aprendendo. Então, o excesso de estímulos nos dificulta e, especialmente, como a gente tem a impressão de que temos muitas escolhas, a gente dizer não é dizer sim. Ou seja, eu tenho que dizer não para várias coisas para aprender uma.
E hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem acesso a diversas informações em tempo real. Isso acaba atrapalhando a gente escolher um foco. A gente abre janelas mentais. Então, por exemplo, eu estou falando em filmes, já tem gente me lembrando de todos os filmes que assistiu no final de semana. Interessante que antigamente, agora eu falando aqui a senhora da geração passada, né, Christian? Mas o que a gente fazia? A gente saía de um cinema, ia todo mundo para um bar para conversar sobre o filme, para dizer o que a gente tinha gostado, para ler o roteiro. A gente comprava roteiros de filmes, porque a gente gostava de assistir várias vezes o mesmo filme. Eu cheguei a ter nas minhas mãos o roteiro do Blade Runner, por exemplo, que era um clássico da nossa época, e a gente sabia as falas de cor dos personagens. Com isso, todo o ensinamento que a gente poderia tirar daquele filme, ele era depurado. Porque também tem isso, a gente aprende muito pela repetição. O nosso cérebro precisa repetir para aprender. Então, quando a gente já apenas é exposto uma única vez, pode ser uma coisa de entretenimento, mas vai te acrescentar pouco aprendizado. Maravilha. Professora, uma das dúvidas recorrentes sobre esse tema é como devemos conduzir nossa aprendizagem. Ouvimos falar bastante da pirâmide do aprendizado ativo, mas o que seria isso e como trazer isso para um curso assíncrono? Esse é um desafio. Essa é uma ótima pergunta. A atividade assíncrona, como nós estamos aqui agora, não requer de você passividade. Você precisa, para favorecer o teu aprendizado, fazer reflexões. Aquele material que a gente coloca lá no curso, saiba mais, ir até aquele material. Então, para que seja ativo, o conhecimento tem que produzir reflexão. Se eu ficar apenas ouvindo uma pessoa, eu vou depurar muito pouco do conteúdo do que ela fala. Eu preciso, quem sabe, ouvir e escrever, porque quando estou escrevendo já estou refletindo a respeito. Quem sabe conversar com um colega a respeito. Quem sabe combinar com alguém para fazer o curso comigo e perguntar o que achou da aula, né? Então, toda e qualquer interação em que eu pego o conhecimento e eu posso refletir e aplicar, eu estou trazendo para um aprendizado mais aprofundado. Melhor ainda, se eu for ensinar para alguém o que a gente acabou de falar aqui. Então, quando eu ensino, é a forma mais completa de aprendizagem. Eu preciso entender muito algo para poder ensinar. Que legal. E isso força o nosso cérebro a guardar aquelas informações de uma forma melhor, né? Isso. E eu me lembro quando, ainda guria, agora pensando aqui contigo, me veio essa lembrança. Eu comecei a dar aula de química, porque eu queria tirar uns troquinhos no ensino médio, né? E eu aprendi muito química, muito mais do que eu tinha aprendido para as provas, quando eu tive que saber como ensinar aquilo. Então eu insisto, se você quer aproveitar o máximo dessa nossa disciplina, de todos os cursos que você faz assíncronos, faça reflexões e provoque-se a ser o professor dessa disciplina. Que legal. Então isso é uma boa dica também. O que você aprendeu, senta depois, coloca no papel, escreve. Isso. Faz uma dissertação para ver o que você lembra daquilo, né? Quem sabe até falar em voz alta. Se grava falando aquilo e se escuta, né? Legal. Então esse é um exercício que tu pode fazer com aqueles conteúdos que tu quer lembrar mais. Fale em voz alta sobre eles, porque você vai estar praticando a fala e ao mesmo tempo esse entendimento maior do conteúdo que é para a fala poder acontecer. Professora, você tem alguma dica para facilitar a memorização de conceitos e, como consequência, melhorar a aprendizagem? Eu tenho uma dica só. É bem simples, dormir, gente. Então, quando a gente tem uma boa noite de sono, a gente favorece que todas aquelas informações que você captou durante o dia sejam processadas pelo cérebro. E a pior coisa que a gente pode fazer, por exemplo, se preparar para uma prova e ficar estudando até 3 da manhã e a tua prova ser às 7 da manhã. Não é legal. Primeiro, porque você vai se sentir sonado, que é um problema também. Segundo, você não vai lembrar da mesma forma. Terceiro, você vai estar nervoso, porque vai se perceber com menos capacidade cognitiva. Então, é a melhor coisa dormir, cuidar da tua alimentação, uma alimentação saudável também antes de dormir, é o que precisa para aprender bem. Então, como dizem, varar a noite antes de prova, não vale a pena. Evitar. Cuidem também do emocional de vocês, né? Essa é uma dica colateral. Se você é mais nervoso para lembrar de conceitos, se procure fazer até mensagens positivas, do tipo, eu consigo, eu aprendo, é fácil para mim. Esse tipo de mensagem que a gente diz para a gente mesmo ajuda a frear um pouco o nosso analisador interno,
que atrapalha a assimilação de conteúdos. Professora, foi um prazer conversar com você mais uma vez, né? Tantas dicas importantes, principalmente para quem vai fazer alguma prova, precisa estudar, guardar as informações na memória. Bom, saber se colocar em constante aprendizado é uma capacidade muito valorizada no mundo atual. Mas não adianta nada não colocar esses aprendizados em prática, né? Então, bora se aprofundar nos assuntos, hein? Até a próxima!